Bem-vindos! Está começando mais um Tá Louco Podcast. A gente voltou, disse que a gente ia voltar. Eu sou Luan Carvalho falando aqui diretamente de São Paulo. E me acompanhando nessa viagem meio doida aí, essa conexão entre Brasil e Uruguai, eu tenho meu amigo falando direto de Montevidéu, Diego Dias. Fala, Diegão. Buenas, como vamos? Tudo bem? E aí, Luan, meu mano? Boa tarde pra nós. E a todo mundo que tá nos ouvindo aí. Uma satisfação tá de volta aí, falando um pouquinho do que tá sendo essa imersão aí nessa cultura aí, nesse tudo que é Uruguai. Boa, mano. E aí, cara, como é que foi essas últimas semanas aí, desde o último episódio? Muito trampo, muita correria? Então, meu cara, aqui no Uruguai é quase uma película, né? Quase uma série, um filme. Se passa muitas coisas em um dia, né? A gente costuma dizer, a gente que vive em hostel, né? Eu sigo em hostel, então passa bastante coisa, mas foram semanas bem interessantes de bastantes encontros, sempre conhecendo bastante pessoas. E tem coisas novas que aconteceu aí na minha vida também, que também tá indo bem tranquilo. Hoje eu já fiz uma caminhada aqui em Montevidéu, que é muito bom, dia de domingo, e eu fui à feira, voltei. E tá aí, pra viver assim é bem legal. Sempre tem muita coisa acontecendo, mas foi muito bem, sim. Boa, mano, show. Então, vamos para mais um episódio aí. Antes da gente apresentar o tema, vou dar aqueles recados, né, que a gente sempre dá no começo. Não esquece, galera, de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só pesquisar lá por Tá Louco Podcast. E você pode encontrar o nosso podcast, você pode ouvir o nosso podcast em várias plataformas. A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, no Deezer e no Amazon Music. Em qualquer um desses tocadores, não esquece de seguir a gente. No YouTube, não esquece de dar o like. Se quiser deixar um comentário lá na caixinha de comentários, pode deixar que a gente vai sempre interagir com vocês. Então, para fortalecer a gente aí, segue a gente, compartilhe com quem você gosta, com quem você acha que esse conteúdo vai ser relevante. Fechou? Que assim ajuda a gente a fazer mais episódios. Fechou, galera? Então, vamos ao tema desse episódio. Diegão, a gente combinou o tema desse episódio, né? Esse é o terceiro episódio, né? Que a gente vai fazer com temas, né? E sim, o tema desse episódio a gente iria conversar um pouco sobre a população do Uruguai, as origens, né, do país, que é bem semelhante com vários países aqui da América Latina e América do Sul, né? Verdade, Luan. Então é bem louco. O Uruguai, assim, né? O caminho que o Uruguai seguiu, indiferente a muitas aí das repúblicas aí que surgiram aí na época das guerras de independência, né? E é bem legal, vai ser uma conversa bem bacana, hein? Com certeza. Boa. Vai trazer bastante conhecimento novo aí. Show. Ó, pra gente fazer um resumão, logo de começo, assim, todo mundo aprendeu na escola o que foi a invasão espanhola aqui na América. Começou ali lá por volta de 1400, 1500, foi quando os portugueses chegaram no Brasil e quando Cristóvão Colombo também chegou nas Américas. Então, toda essa América espanhola que ficou conhecido, são todos esses países que hoje têm a língua predominante, né, o espanhol. E claro que Cristóvão Colombo e os espanhóis não chegaram aqui nas nossas terras pedindo licença, oi, como vai, tudo bem? E foram entrando, não. Eles entraram, invadiram, fizeram um genocídio contra os povos nativos, né, de todos os países aqui da América do Sul. Então hoje é muito difícil você encontrar algumas comunidades, algumas tribos, porque elas foram dizimadas, né? No Brasil a gente ainda tem regiões que são de preservação, né, que apesar de a gente ainda ter
alguns políticos, né, no nosso cenário atual, que querem se desfazer totalmente dessas terras, se desfazer totalmente dessa população que já estava aqui, né, antes de qualquer um chegar. São os verdadeiros povos originários. Então, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, todos esses países, nesse contexto, eles têm uma história muito parecida. Tinham povos originários ali e chegaram os portugueses, os espanhóis, os ingleses e fizeram assim uma verdadeira carnificina contra os povos originários aqui dos nossos países. Então, para a gente focar aqui no Uruguai, um dado interessante que a gente pode falar: atualmente o Uruguai, entre os países da América do Sul, ele é o 10º país em população. Então, fora o Uruguai, tem só mais 2 países que têm menos população. O Uruguai atualmente ele tem cerca de 3 milhões e 500 mil habitantes. Para fazer uma comparação com o Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. Então, de 210 para 3 milhões é uma diferença bem grande. O Uruguai, apesar dele ser um país relativamente pequeno, dentro da cultura, dentro dos esportes, ele é um país bem relevante, principalmente aqui na América do Sul. Para você, Diego, que está morando aí há alguns meses, como é que você encara aí e como você enxerga, né? Como que é a população do Uruguai? Você consegue ver assim bastantes rostinhos diferentes, igual a gente tem aqui no Brasil? No Brasil a gente vê negro, branco, índio, orientais, italianos. Aí no Uruguai você sente bastante essa mistura? A miscigenação, no caso, seria, né? Uhum. Então, não tem uma mistura muito de povos, como você bem disse, né? O modo operante, né, dos exploradores, tanto português quanto espanhol, foi através do fogo, da carnificina, né? E também das doenças, que também dizimou grande parte dos povos originários. Aqui no exemplo do Uruguai, o povo Charrúa, né, foi exterminado por essas duas frentes aí, tanto de doenças quanto pela faca, né, pelo fogo, e resta muito pouco, né, muito pouco mesmo de descendência. Aí também um pouco da questão dos escravos, né, da África também, que aqui desembarcou muitos. Mas, como na sua pergunta, você me pergunta se eu vejo muitos rostos diferentes, né? Não, é uma predominância mesmo europeia, de ascendência europeia, branca, dos olhos claros. Isso é uma predominância na sociedade. E essas pessoas estão em vários níveis de plata, né? Mas a maioria, sim, é de descendência branca e eu vejo pouca miscigenação. Sim. Assim, numa maneira. Aí outros grupos, aí o grupo de negros, aí outros também, outras misturas, né? Uhum. Mas é predominantemente, como a gente falou, né? É predominantemente europeu, italiano e espanhol ali. A população do Uruguai vem desse miolo atual, vem desse miolo aí. Legal, interessante você ter essa percepção, porque a gente que está aqui no Brasil, a gente é até, assim, acostumado, né, no nosso dia a dia a gente encontrar bastante, é até normal, né, principalmente a gente que mora aqui na Grande São Paulo, é normal a gente encontrar pessoas que são descendentes de italianos, descendentes de japoneses, descendentes de portugueses. Então é normal a gente ver assim vários rostinhos diferentes no nosso dia a dia. Mas o Uruguai ele é diferente, né? Ele tem uma predominância ali mesmo europeia, e isso dá uma, para você foi até um choque quando você chegou aí e viu que você era um rostinho totalmente diferente do que a maioria da população. Passa que quando você chega principalmente como nesse contexto do Uruguai, né? De realmente ter uma população mais branca, né? Dito claro, mais branca é complicado, porque eu mesmo sou observado diferente, porque eu sou meio
aqui no espanhol seria morocho, né? Eu sou moreno, né? Meu pai é branco, mas minha mãe é morena, então eu sou alto e não tenho a pele clara, entendeu? Sou meio ali um pouquinho mais de sol. Mas eu sou totalmente diferente do biotipo, né? Do uruguaio, do uruguaio padrão. Então, eu chamo muita atenção. Então, como você falou, sou um outro diferente. Então, gera essa questão desses olhares, né? Se olha muito para mim, entendeu? Uma também pela questão da roupa, que também tem outra questão, né? Aqui é um país muito frio e tal, mas eles têm uma maneira de se vestir, mesmo que quanto o clima mais a menos, que não tem nada a ver com a gente. Então, através da roupa, te identifica, te olham muito, e através pela cor, pelo biotipo, pela cor da pele também. Então, isso tipo assim, eu gosto muito de olhos claros, eu acho legal, meu pai tinha olhos azul, e aqui de verdade é uma paleta de cores, porque muito de verdade, assim, acima do padrão que eu tenho observado aí em comparação ao Brasil, de tanta gente de pele clara e de color de olho claro, de todos os tipos. Da hora. Falando um pouco mais desse assunto da população do Uruguai, a gente deu uma estudada, né, na população e tal, e um dado que me chamou muita atenção, assim, sobre a população do Uruguai, é que há cerca de mais ou menos 30 anos, a população do Uruguai simplesmente não cresce, se mantém praticamente no mesmo padrão. Eu tô com uma matéria aqui da BBC News Brasil que fala sobre esse dado, né, curioso, e tenta entender um pouquinho mais por que ocorre isso. Lá no comecinho do episódio eu disse que atualmente o Uruguai tem pouco mais de 3 milhões e 400, quase 3 milhões e 500 mil pessoas de população, né? Isso é um dado de 2020. Para vocês ver em comparação, lá em 2004, 20 anos atrás, a população do Uruguai era de 3 milhões 286. Então, em 20 anos, a população cresceu apenas 200 mil. Então, e há mais de 30 anos que a população do Uruguai sempre caminha nesse patamar. 3 milhões e 500, 3 milhões e 400, 3 milhões e 300. Nunca ultrapassa esse teto. Diferente aqui do Brasil, que a cada ano que passa, nossa população vai crescendo cada vez mais. Então, um dado interessante que essa matéria da BBC comenta, que quais seriam os motivos, né, para a população assim, do Uruguai manter mais ou menos esse padrão e não crescer muito. Um dos motivos que a matéria cita seria o grande poder do agronegócio que o país tem. Apesar de ser um país assim pequeno, né, grande parte do lucro, né, do país vem desse tipo de serviço. Então, a matéria conta que para você ter uma fazenda não precisa ter muitos funcionários para você administrar esse tipo de negócio. Você não precisa ter muitos funcionários, muitas pessoas. Então, a família que geralmente detém essas terras, ela opta por não ter muitos filhos. Então, no fim das contas, a taxa de natalidade do Uruguai também é uma das menores da América Latina. Aqui conta, né, que em comparação com a Bolívia, com o Haiti e com a Guatemala, a média de filhos por mulher é de 3 filhos. Já no Uruguai é de apenas 2. Então, essa diferença pode parecer pouco, mas você jogando esses dados para um país faz muita diferença. Então, esse é um dos motivos para que a população do Uruguai sempre mantenha ali a população em estabilidade, não cresça muito, e isso faz com que o país ele tenha bem dividido, assim. Você percebe que tem bem dividido entre a classe mais antiga, né, mais velha, e os novos. Diferente aqui do Brasil, que em algumas regiões, algumas cidades, você vê que tem uma população muito velha. Por exemplo,
Se a gente vai em Santos, numa praia, a gente vê que a maioria das pessoas são velhas na cidade. Em São Paulo, você já consegue ver ali uma população de jovem maior, mas você vê também bastante idosos. No Uruguai você consegue ver claramente essa divisão, metade mais velha e metade mais jovem. Digão, aí eu vi que você comentou que hoje foi na feira, foi dar um rolê, fez uma caminhada. Você consegue ver essa diferença mesmo? Você consegue, principalmente em Montevidéu, você percebe que é uma cidade que tem mais idosos? Você percebe que é uma cidade que tem mais jovens? Ou você acha que é bem dividido? Então, uma coisa que eu queria salientar que você falou sobre as questões do Uruguai não crescer muito, né? Como a gente sabe, o território é um território grande, né? Quando se buscou a independência, tinha 70 mil habitantes aqui, lá com Artigas. Então, de 70 mil lá em 1800 e lá, para agora ultrapassar 3 milhões e não sair dos 3 milhões e meio há muitos anos, né? Então já nasceu com a vocação de ser pequeno, entendeu? E eu também colocaria a taxa de alfabetização também, o acesso, né? No Uruguai é um pouco mais aberto, né? Essa questão. Também tem, igual você falou, também essa questão desses povos que estão há muito tempo também aqui, de não ter necessidade de ter ter uma população muito grande também, né? Porque o campo se produz praticamente sozinho. Então, com certeza, essa questão, dessa bagagem, né, que vem da questão da plantação, do gado, já colocou onde o Uruguai está, para não ser tão grande. Agora, falando sobre isso, sobre a divisão, né, eu tenho a oportunidade de sempre estar em ações junto com a Cruz Vermelha, né? Seria a Cruz Roja, eu me trava. A Cruz Roja, que o R em espanhol é muito complicado. E às vezes eu me esqueço, mas tá aqui junto com a Cruz Vermelha eu tive a oportunidade de fazer alguns voluntariados e eu consegui ter acesso mais a essa população de terceira idade do Uruguai. Sim, eu vejo essa população nas ruas, vejo ela saindo dos escritórios. Eu moro na região central da cidade, então tem muito escritório das empresas aqui, então eu consigo ver muito bem vários grupos. Tem muito, mas muito, muito jovem mesmo, muito meia-idade e uma parcela muito grande também, uma parcela considerável de anciãos, né, de idosos, muito mesmo. E a gente consegue ver, né, o grau. Tem uns que estão na casa dos 80, e tem uns que chegam muito bem, mas tem uns que não chegam tão bem, mas por esse meu contato junto ao vacunatório da Covid, deu para perceber. Mas eu consigo ver bem essas classes, esses grupos etários aí divididos na sociedade. Muito bem mesmo. Os jovens são muitos mesmo, muitos. E tem outro biotipo diferente, eles são muito mais robustos, e quando você vai ver a idade, não parece, né? Tem essa também, né? Depende, né, do biotipo da pessoa, às vezes ela é muito mais robusta e não aparenta ter mais idade, né? Por causa de ser mais robusto e tal. Então tem essa também, do Uruguai. Mas eu consigo ver muito bem. Um dado que eu queria dizer que é bem interessante, eu estou na faculdade de Ciências Sociais, eu comecei, por sorte, bem sensível, logo não vamos falar sobre educação aqui no podcast, e eu vou vir com esses dados. E a minha faculdade é bem interessante porque 75% são meninas que fazem Ciências Sociais aqui no Uruguai. Caraca, que legal. Então a população, a maioria já é mulher, já tem esse dado que também se assemelha aí a muitas outras democracias aí, outras repúblicas. E eu consigo ver muito bem os grupos etários. E aqui em Montevidéu, de verdade, tem muitos. Eu não vou falar em números, porque eu não tenho certeza, mas com certeza passa da taxa de 18% da população idosa do Uruguai. E isso reflete numa sociedade que é preparada para isso, né? Diversos serviços, da maioria de saúde são privados, né? E tem o sistema que é diferente do Brasil. Há também uma assistência pública, mas os privados, por ser bem regulado, vamos dizer que são bem acessíveis e tem uma variedade que você pode escolher. Você pode adaptar a melhor cobertura de saúde que você queira. Então, vamos dizer que é mais acessível. Mas é um tema que eu tenho que explorar mais aí e acessar. Mas é universal do ponto de vista para alguns serviços, como vacinas e outras coisas. Mas, no que você me perguntou, sim, o Uruguai
tem seus grupos e os jovens aqui têm acesso, né, à educação universal também, que dá acesso a uma faculdade pública que tem mais de 75% dos estudantes do país está na faculdade pública, que é a República, em diversos campos e tal. Então é uma sociedade que ainda tem capital, tem muito capital humano, né? Uhum. Tem muito capital humano aí no Uruguai. E muito ativo, né? Porque me chama muita atenção quantas pessoas vamos dizer, da segunda para a terceira idade ativas ainda, entendeu? Saindo ali das casas dos 50, indo já para os 60 e tudo de terno e gravata, acordando cedo. Eu consigo ver isso, vários grupos aí. E a população feminina aqui no Uruguai é muito presente também. Eu queria trazer isso aí, aproveitando que nós estamos em março, né? Logo está chegando aí o Dia Internacional das Mulheres, e o Uruguai também é um país que valora muito o direito das mulheres. E eu vejo a sociedade uruguaia, as mulheres uruguaias muito ativas e são muito conscientes dos seus direitos. E só queria aproveitar que eu consigo ver isso. São ativas, são capacitadas, são formadas. E também isso com certeza influi numa menor taxa de natalidade aí também, com certeza, ao longo dos anos aí. Isso, a educação com certeza ajuda muito, né? Sim, com certeza. Cara, um dado que você comentou que é muito importante a gente ter e apontar ele, quando a gente for ter o episódio sobre a educação no Uruguai, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, né? Mas você comentou bastante da alfabetização no país. Para você ter ideia de como que funciona no Uruguai, atualmente, o último dado que eu tenho aqui é de 2018. Entre os homens adultos, a taxa de alfabetização é de 99%. E entre as mulheres, 98,37%. E o que mais me chamou a atenção também nesses dados é que desde 1975, que foi quando o país começou a contabilizar essa taxa de alfabetizados, o Uruguai nunca teve uma taxa de alfabetização menor do que 93%. Então, desde 1975, pelo menos 93% da população do Uruguai é alfabetizada. Para ter uma noção, como o Brasil é um país diferente, né? Claro que a gente tem que levar em consideração o tamanho do país e tudo mais. O último dado aqui da pesquisa do Brasil, do censo, mostra que em algumas regiões a taxa de alfabetização chega ali a pouco mais de 80%, 87%. A região do Nordeste, por exemplo, a gente chega a ter quase 15% da população totalmente analfabeta. Então, como você mesmo citou, né? A alfabetização, a educação, ela também, no fim das contas, ela ajuda a contribuir, né, com a taxa de natalidade. Então, por isso que o Uruguai ele tem uma taxa de natalidade, em comparação com os países da América Latina, muito baixa. Isso faz com que o país mantenha o número da sua população, né, mais ou menos equiparada ano a ano, né? Sim, então, a gente sabe, né, que um maior acesso à educação e eu costumo dizer, né, um maior planejamento da vida, né, é ideal. Eu abri aqui o site do Instituto Nacional de Estatística do Uruguai e eu vi que eles vão fazer um censo, já iniciaram, né, as pesquisas para o novo censo que vai sair em 2023. Então, logo nós vamos ter todos esses dados aí muito mais frescos para a gente voltar a refletir aí. Pô, mas é isso, legal, eu acho que... Sim. Por favor, pode continuar. Não, aí é só deixar que a gente está falando aqui vários números, né, no episódio. Para você que está ouvindo aí, fica tranquilo que a gente vai deixar na descrição do episódio
todas essas matérias, todos esses links, que aí depois você consegue ler com calma a matéria, entender mais sobre o país. Se você mora no Brasil, tem vontade de morar no Uruguai, entender um pouquinho mais sobre o Uruguai, sobre a história, sobre como funciona. Então, parte importante aqui do nosso podcast, claro que a conversa é boa, mas também a gente está sempre se baseando nos fatos, né? Então a gente vai deixar sempre na descrição as matérias que a gente usa aqui no episódio. Pode continuar aí, Diegão. Não, então isso é fundamental, é algo que eu valoro muito, né? A gente sempre conversa sobre isso. Eu estou iniciando um novo ciclo de estudos e na faculdade a gente, semana passada, estamos num... Como eu falei, vamos logo trazer informações do como se faz para estudar no Uruguai e tal. É muito legal, porque a gente está no Mercosul. Mas eu estou tendo um curso introdutório no fim do mês, começa também as classes do meu curso, que é Ciências Sociais. Estou no ciclo inicial. E alguma coisa que é bem legal, né, que foi falado que nós, como futuros cientistas políticos, cientistas sociais, temos que cada vez nos cercar mais dos dados, né, e foi falado muito do nosso o Instituto Nacional aqui do Uruguai de Estatística, que seria o nosso IBGE aí no Brasil, né, que é algo importante. O IBGE no Brasil é muito sensível, você consegue encontrar, eu indico as pessoas que têm a curiosidade. Cada município no Brasil é mapeado em todas as áreas, então você pode ir lá digitar IBGE e o nome do seu município, que vai aparecer todos os dados, e tá tendo, se eu estou atualizado, né, já voltou os preparativos para o Censo do Brasil também, que ia ser o ano passado, não rolou por causa da pandemia, e vai rolar esse ano, então é algo importante. Também a gente podia falar, né, da importância da gente ser verdadeiro com a pessoa que vai lá tirar os dados do censo, recenseador, como que é? Me trava, né? O profissional que vai lá, eu estava aí no Brasil, eu ia até me inscrever para prestar a prova, né? Para ser um desses profissionais. Sim. Por um tempo, era um salário bom, por um tempo legal. Então é interessante, né? Essa oportunidade aí que a gente está tendo de falar sobre dados, porque é assim que se formam as políticas públicas, né? Então quanto mais for verdadeiros os dados, melhor os políticos têm, mais informações os políticos têm para mudar a nossa vida, né? Que essa é a função deles, né? Colher os dados, ter os institutos, né, ter as ferramentas que o Estado dá para mapear todo o que a gente precisa. E no Uruguai tem isso, como qualquer outra democracia. E esses dados que a gente traz, igual o meu amigo Luan falou, a gente está sempre buscando matérias, tanto da mídia, né, reconhecida, quanto do próprio país, para a gente estar elucidando aí as dúvidas, porque tem muita dúvida sobre isso, tá? Seria isso hoje, um pouquinho sobre... eu queria também, depois dar um adendo aí, não sei, eu vou deixar você continuar, eu queria dar um adendo também um pouco sobre migração no Uruguai, a gente falou um pouco, né? Mas sobre essa questão, né? Que só vou dar um adendo, né? Que você falou que tem toda essa questão de onde veio, mas agora, com essa onda de migração que o Uruguai vem atravessando de latino-americanos, isso vai cambiar também, né? As relações aqui com os uruguaios e os estrangeiros, então vai ter já existem várias famílias uruguaias brasileiras, e vai ter famílias peruanas uruguaias e por aí vai, né? Esse contato vai com certeza dar uma esticada aí nos próximos anos. Sim, né, é verdade. Eu cheguei a citar aqui no Brasil que o Brasil ele tem bastante esses imigrantes, a gente consegue encontrar bastante, né? No Uruguai também não é diferente, né? Apesar de que no Uruguai você encontra mais ali espanhóis, né, italianos, diferente aqui no Brasil, que a gente encontra assim, dependendo da região, a gente encontra de tudo um pouco, principalmente em São Paulo. Mas no Uruguai os imigrantes, na maioria, são ali italianos e espanhóis, né? Sim, vamos dizer aí, no século passado, né, sim, que deu esse boom no Uruguai aí, a chegar essa população, desde a época, né, da guerra, que começou, né, mas a origem vem desses povos. Mas nos últimos anos, né, os povos que vêm do Brasil também têm influenciado muito na região de fronteira. Eu conheço muitos amigos que são filhos de pais uruguaios e mães brasileiras, e outros pais brasileiros e mães uruguaias. Então, já tem essa mistura, entendeu? Então, eu creio que isso vai aumentar, e com outros povos também, com os chinos, porque no Uruguai tem de tudo, né? Tem com o pessoal que vem da África, com o pessoal que vem da Índia. Hoje mesmo se chama hindu em espanhol, o pessoal que é da Índia. Uhum.
Aqui cresceu muito essa. Porque a gente sabe que o Uruguai está passando pelo. Está se recuperando legal da pandemia, então está desenvolvendo. Eu vi um dado esses dias que a economia ficou no 0-0 antes da pandemia aqui no Uruguai, é algo muito positivo. Então isso traz muita gente de fora, né, para tentar de novo a vida, é o que trouxe a gente de novo, né, novas oportunidades. O mercado de trabalho é totalmente diferente, vamos falar de lei trabalhista hoje. Mas o Uruguai ainda segue sendo um êxito de lugar, entendeu? Para as pessoas recomeçar aí. Nesses momentos que a gente vê que estamos passando por ondas migratórias, né? Devido a guerras, o Uruguai já segue sendo um destino muito procurado por pessoas que vêm de países não com guerras às vezes declaradas, mas com conflitos, né? Com guerras civis, com instabilidade. Então podemos falar de Cuba, Venezuela. Então essa população migrante ela tá bem presente aqui no Uruguai. E o Uruguai, como qualquer país, é signatário da ONU, né? Assegura também, né, que ele tenha direito de reunião familiar, que ele pode vir para cá, pode trazer a família. Como o Brasil também é signatário dessa carta da ONU, então é um destino que é muito procurado, sim, e eu consigo ver isso. Famílias inteiras também, famílias venezuelanas inteiras, famílias cubanas inteiras, da República Dominicana, nós brasileiros em grande quantidade, os argentinos. Então é um point aqui o Uruguai nesse sentido, né? É uma sociedade que ainda continua recebendo muito migrante e agora, devido, né, a essa questão econômica e latino-americana que está complicada, cada vez mais latino-americanos. Boa, perfeito, mano. É isso aí, cara. A gente tá chegando aqui no finalzinho do episódio. Um ponto interessante que a gente poderia abordar assim no episódio futuro, e seria até interessante a gente trazer algum especialista, eu creio que você conheça essa pessoa, seria para conversar sobre os povos originários mesmo, focar nos povos originários mesmo do Uruguai, né? As tribos indígenas, os indígenas, né, do Uruguai. É claro que hoje é uma população assim que tem uma representatividade pequena, né, no país, mas eu acho que seria interessante para um futuro episódio a gente pode trazer um especialista, né, para só focar nisso, né? Não, sim, perfeita ideia, perfeito demais e maravilha, vamos buscar essa pessoa, sim, com certeza a gente vai encontrar essa pessoa para ajudar a gente aí a desvendar mais, aí dar uma elucidada aí, que é muito bom, né, isso que a gente está fazendo. Eu fico muito feliz dessa oportunidade de a gente tá editando essas memórias e organizando um pouco mais, né, para nossos amigos aí que tá acompanhando. Quanta coisa a gente tem que tem que se observar, né, quando se muda de país também, e é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Mas é isso, Luan, esse tema foi um tema muito bom, eu com certeza, tenho certeza que vai vir muitos adendos aí, muitos comentários legais aí, muitas dúvidas, e estou à disposição, como você falou, né, nossas redes estão aí, comentem muito, compartilhem aí, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Estou muito feliz dessa oportunidade, eu não canso de falar pro Luan, que está sendo muito legal. E realmente é bem interessante aí sair com um tema na mente aí pra gente estar observando, né, Luan? Boa. Fechou, mano. Fechou. Tamo junto aí, ó. Pra galera que ouviu o episódio até o final, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Na descrição do episódio vai estar todas as matérias aqui que a gente comentou, todos os dados, se você quiser ler com calma, estudar com calma para conhecer um pouquinho mais sobre o Uruguai, todas essas todo esse clima maravilhoso que a gente tem aqui na América Latina e que é um dos pontos principais do nosso projeto aqui, do nosso podcast. Mostrar para todo mundo como a América Latina, como o Uruguai é um lugar excelente de se viver, de se morar, de construir uma vida. Fechou, Diegão? Quer deixar aí uma palavra final aí pra galera? Opa, só o salve de sempre, dizer que eu estou à disposição. E estamos aí sempre observando o Uruguai. Sim, estamos numa região maravilhosa do planeta que tem uma capacidade enorme. E o Uruguai, com certeza, é um país que nos mostra muito o que temos que pensar, como devemos pensar em Latinoamérica para a gente transformar o nosso continente em uma superpotência também, uma potência regional
muito importante, primeiramente para a sua população e como todo para o país. É isso. Boa. Desculpa para o mundo. Pro nosso mundo. Boa. Fechou, galera. Ó, pra quem ouviu até o final, muito obrigado. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tamo junto. Até o próximo episódio, hein? Falou! Opa, sempre junto. Nos vemos.